Sim. Ah, né? Ok, gravação iniciada. Vocês enxergam o arquivo PDF? Sim, professor. Tá. Assim, ó, esse é um tema bem amplo, bem geral, né? E nós não devemos ter pressa, né, na compreensão desse tema, né? O que é importante é nós iniciarmos a discussão, apresentar a fundamentação química e físico-química do que acontece, né, com as moléculas em função das interações intermoleculares, né? É impossível, em poucas aulas, discutir todo o tema, né? Isso aqui, na verdade, é um tema muito, muito amplo, né, que afeta desde materiais inorgânicos, materiais orgânicos, né, substâncias sólidas, substâncias líquidas, gasosas, né, afeta o reino mineral, o reino vegetal e animal, né, e são fenômenos, né, que nós podemos compará-los quando apropriado. Por exemplo, se você pegar conjunto de moléculas que pertencem a funções parecidas, né, você consegue ter uma racionalização do efeito, do porquê que as coisas se comportam de uma forma ou de outra. Então, o que nós queremos discutir aqui, né, são as interações entre as moléculas, né? Então, às vezes, mesmo eu, às vezes, cometo esse erro, né, mas a maioria dos alunos e muitos professores cometem um erro assim de falar a ruptura das ligações, né, quando um material, por exemplo, ele passa da fase líquida para a fase gasosa. Então, na verdade, nós não vamos discutir as ligações no conceito de ligação química, né? Por quê? Porque a ligação química digamos assim, é o elo que mantém os átomos unidos e é o que dá uma personalidade às moléculas, né? Então, vamos pensar água, pensamos na amônia, no açúcar, aquelas ligações que constituem esses materiais, né, imprimem no material uma característica, né? Se você romper as ligações químicas da água, ou da amônia, ou do açúcar, ou do NaCl, não importa, né? Você está alterando a característica do material. E não é isso que nós vamos discutir. Nós vamos discutir interações entre essas partículas. Então, a característica do material é preservada. A água continuará sendo água, assim como amônia, assim como nitrogênio, assim como gasolina, assim como não importa. O material ele permanece na sua essência, ele é o mesmo, né? Apenas, por exemplo, a sua fase é sólida, ou é líquida, ou é gasosa, assim por diante. Tá? Então, as interações intermoleculares é entre as moléculas, né? E aí o que nós queremos entender é qual é o efeito dessas poderosas forças, né, nas propriedades especialmente físicas dos compostos, né? Ou físico-química dos compostos. Então, se você, na área de vocês, que é uma área importantíssima, que é a área biológica, na área da farmácia, né, nós vamos pegar as moléculas biológicas, elas estão no meio, né, que é a água. Então, a água, eu sempre digo, né, a água é o veículo, né, através da qual as coisas acontecem no organismo, no ser humano ou num outro ser vivo, né? Então, a água transporta todos esses materiais. E esses materiais, que são as moléculas, né, basicamente as moléculas, elas respondem ao efeito da água. Então, essa resposta é uma interação entre duas coisas, entre a água e a substância. Então, nós queremos compreender, assim, né, de que maneira essas forças intermoleculares afetam a solubilidade, afetam o ponto de ebulição, o ponto de fusão, afetam a densidade, né? O material fica mais denso, menos denso. Se você pegar um cubo de gelo, colocá-lo em água, ele vai boiar, né? Então,
ele é mais leve, é menos denso. Mas se você pegar um cubo de óleo congelado e adicionar esse cubo no próprio óleo, o cubo vai afundar, né? Então, são coisas, né, observáveis no dia a dia, mas cuja explicação depende do nosso conhecimento dessas interações intermoleculares. Ok? Então, bom, essa figurinha aqui à minha esquerda, em termos de ser o sal na Terra, essa é uma representação que eu acho que os alunos, né, têm que pensar assim, né? Você vai no mercado e compra o sal. Nada contra o sal de Ana, ou nada contra o sal do Himalaia, né? Mas veja, por uma questão mercadológica, né, o preço do sal do Himalaia para um saquinho de 500 gramas é 13, quase 14 reais, né? Aqui, o saquinho. Quando você pega o sal de Ana, o preço é 3 reais, né? Bom, o que tem um, o que tem outro, né? Assim, na essência, os dois pacotes carregam a mesma substância, é o NaCl. Né? Então, o NaCl da marca Diana tem um preço. E o NaCl da marca Pink Salt tem outro preço. Mas é o mesmo sal. Então, por que um é mais valorizado e por que o outro é menos valorizado? Então, essa ideia, assim, que vocês como alunos, e vocês como futuros profissionais, né, seja no setor privado ou no setor acadêmico, na academia, vocês têm que ser os melhores, né? Então, você pode ser um sal Diana ou um sal Pink Salt. Você escolhe, né? Então, a oportunidade que cada um tem na vida tem que agarrar, né? Lutar, ir atrás disso, né? E isso faz do indivíduo um indivíduo melhor, né? Quer dizer, é através da dedicação, do conhecimento, né, que nós podemos evoluir, né, como indivíduo. Então, só um exemplo, né, que tem a ver alguma coisa com essas interações intermoleculares, né. O segundo exemplo, aí é no reino orgânico, né, e não no mineral, é o exemplo da querosene e a gasolina. São dois combustíveis importantíssimos, né, no nosso dia a dia. Gasolina é o combustível para automóvel e a querosene é o combustível para os aviões. Quando nós olhamos, a porta estava aberta, quando nós olhamos as propriedades dos dois, são bem distintos, né? Um tem um ponto de ebulição mais alto e outro um ponto de ebulição mais baixo, né? A composição química da gasolina contém número de carbonos a menos, né, do que da querosene. Então, parece que um tem maior massa molecular e outro tem menor massa. E isso, por consequência, impacta, né, nas propriedades físicas ou físico-químicas. Então, ponto de ebulição, por exemplo. Um é mais alto e o outro é mais baixo. Ora, a indústria, os engenheiros, né, eles percebem assim, bom, nós temos uma aeronave que irá trafegar no espaço, né, acima da crosta terrestre, que é a atmosfera, a pressão de vapor ou a pressão atmosférica diminui, né? E se a pressão diminui, é mais fácil volatilizar as substâncias. Então, você imagina que você vai usar um combustível de menor ponto de ebulição numa condição de menor pressão de vapor. Então, a dificuldade de armazenar o combustível é muito maior. Então, por isso que se usa querosene em aviões e não gasolina. Quer pegar um extremo, né? As naves, os foguetes, quando são lançados em rumo ao espaço sideral, ou quando a Apollo foi até a Lua, é combustível sólido, né? Por que não é gás, não é líquido? Porque a forma sólida é mais fácil de armazenar, ocupa menos volume, né? Então, tu tem um ganho, né? E quando o material se transforma, vira vapor. Então, tu tem uma questão aí de energia, de entropia,
e de armazenamento. Agora, com a Perseverance, essa expedição americana para Marte, né? O carrinho lá ele usa para se mover um combustível sólido, que é plutônio, né? Então, é importante que nós possamos olhar assim no nosso dia a dia, as coisas acontecem por alguma razão, estão postas dessa forma. Então, os cientistas, né, os engenheiros, eles usam as qualidades dos materiais em proveito próprio, né? Então, é disso que nós queremos discutir. Bom, aqui tem vários termos, várias frases aqui que vocês devem ler com cuidado, né? Mas, no fundo, é isso. Nós vamos discutir interações intermoleculares, né, que são atrativas e repulsivas entre as moléculas ou entre as espécies iônicas, né? E essas atrações, elas são transitórias, né? São transitórias, elas não são definitivas, e nós não estaremos quebrando, rompendo ligações químicas. Então, a identidade, enquanto molécula, é preservada, né? É preservada nessas condições, né? Aqui eu uso o termo RT. Esse termo aqui é importante porque representa o seguinte: o RT é a energia cinética das partículas. Então, por mais que você baixe a temperatura, quando T no Kelvin for 0 graus, nessa expressão, tu tem uma constante, que é a constante dos gases, né? Então, essa constante dos gases é a energia mínima. Imagina o T igual a 0. Uma condição de zero absoluto. Eu teria a constante dos gases ainda, que seria a responsável, né, para que as moléculas possam se movimentar. Então, aqui é um texto interessante que vocês devem ler com cuidado, né, do que nós estamos discutindo, qual é o nosso propósito. Então, exemplo aqui de água, nitrogênio, assim por diante, né? Um é líquida, a outra é gasosa. Por que é assim? Porque tem interações intermoleculares muito fortes ou muito fracas. Bom, então, assim, aqui começa o nosso tema de caça, né? Que é a compreensão, né, dessas forças que atuam entre moléculas. E isso nasceu, primeiramente, com um físico-químico, né, ele é um holandês, né, o Van der Waals. Foi ele que estabeleceu essas ideias de interações entre as moléculas. Mas lembro vocês, né, que nós vimos lá no tema de ligação iônica, que o Coulomb já tinha feito um estudo no século XVII, XVII e XVIII, a respeito das interações eletrostáticas entre as partículas, né? E aí ele estabeleceu uma expressão, né, que a força entre duas partículas, sejam elas carregadas positivamente e negativamente, ela pode ser atrativa, repulsiva, né? E ela depende de uma constante, a constante de Coulomb, a carga das espécies. Então, por exemplo, tu tem NaCl, então a carga é +1 menos 1, então a força é atrativa. Mas tu podia ter sódio mais sódio, e aí a força seria repulsiva. Mas ela é, então, uma dependência do produto das cargas e depende do inverso do quadrado do R. O que é o R? É a distância entre as partículas, tá? Então, isso quer dizer que tu tem duas partículas de cargas positivas, tá? Positiva. Então, entre elas, tu tem uma força repulsiva. E essa força repulsiva, ela é calculada, né? Como é que ela é calculada? Se você pega a constante, que é conhecida, a carga aqui, o Q1 é mais 1, o Q2 é mais 1. E divide pelo raio. Vamos supor que a distância entre eles seja, digamos, de 4 angstroms. Ou 3 angstroms, não importa, 3 angstroms. Então, com esse dado, calcula qual é a força, e essa força é em Newton, né? A força é dada sempre em Newton. Então, o Coulomb já previu isso, né? Do ponto de vista de Newton. É assim que se escreve Newton? Não, acho que não. Newton. Então, no final. Então, o Coulomb já previu, né? E essas interações, elas têm essa característica, elas têm
essa dependência matemática, né, da carga e pela distância. O que fez o Van der Waals? O Van der Waals fez uma ampliação do conceito agora entre as partículas, e particularmente entre as moléculas, que é o ramo, né, da química orgânica. Então, para o Van der Waals, né, as interações entre as partículas, ela pode ser atrativa e repulsiva. Né? Então, tem forças que permitem, né, com que as partículas se aproximem, então, forças atrativas e forças repulsivas. Daí, o conceito dele é que essas forças não são derivadas, né, das ligações químicas. Não é uma força entre as ligações, mas sim entre elas, né? Entre elas. E aí ele propõe os três tipos, né? São discutidos. Quando tem uma molécula polar, HCl, tá? Então, um exemplo é HCl. Então, o HCl, quando ele interage entre as moléculas HCl, tem o dipolo positivo e o dipolo negativo. Vai formar, na verdade, um quadrupolo. O dipolo permanente e um polo induzido. Então, por exemplo, tu tem aqui, vamos imaginar, aí você adiciona a água, né? Vamos pensar água, e no meio água você adiciona nitrogênio. Você insere nitrogênio, você adiciona gás carbônico, e assim por diante. Tá? Então, são espécies, né? Um apolar e outro apolar. E aquela entre os dipolos induzidos. Então, para cada um, ele deu um nome. Né? Um nome. A força de Kinson, dipolos permanentes, a força de Debye, que são o dipolo induzido, né? Por um dipolo permanente. O induzido é aquele que é formado a partir, ele é apolar, a molécula é apolar, mas ela se polariza pela presença de um campo elétrico vizinho. Né? E os dipolos induzidos instantaneamente, que são as dispersões do neutrão. E esse caso aqui, o último, ele é bem interessante, né? Muito interessante. Né? Quando nós falamos assim, você está vendo um filme e de repente você se arrepia todo. Né? É uma indução elétrica espontânea, né? Que depois ela desaparece. Né? Mas por alguma razão, os pelos da pele respondem a um efeito interno das células, a uma carga elétrica excessiva das células, cuja resposta é reorientar na parte externa os pelos. Então, são três forças que compreendem as forças de Van der Waals. Né? São forças atrativas e repulsivas entre as moléculas. Né? Aí, claro, aqui são vários exemplos que são mostrados aqui, né? Mas nesse primeiro caso, é entre sólidos, né? Que tu tem a força de curto alcance, que ela é repulsiva. Então, é quando tu tem, um exemplo, lâminas de grafite, né? Então, quando o grafite é formado, ele é formado por lâminas. Então, você não pode ter o avanço de uma lâmina sobre a outra, né? No espaço que representa as distâncias entre os núcleos. Né? Então, essa interação de curto alcance ela é muito repulsiva. Né? Por essa razão que muitas vezes não, quando você, por exemplo, você bate palma, o encontro das mãos, ela tem como reflexo, como reação, o retorno das mãos à posição original, né? Porque quando se faz um encontro, né, as duas superfícies se encontram e você está forçando com que os núcleos de cargas positivas se aproximem. E como resposta, os núcleos fazem uma ação no sentido reverso, e aí a mão se afasta. Né? Então é isso que acontece. Né? Da mesma forma, quando você joga uma bolinha na parede, a bolinha vai e volta, vai e volta. Então, é essa a ideia. Né? Aqui tem assim, how do you sense short range repulsion? É como que você percebe, né, essas repulsões de curto alcance. Esse é um exemplo. Quando tu bate, digamos, numa parede, a tua mão volta. Por que ela retorna? Porque exatamente tu está forçando a aproximação de núcleos. Né? E, bom, isso é exemplo.
Nós vimos também nas ligações iônicas, né? Então, as ligações iônicas é aquelas formadas entre as espécies carregadas, o cátion e o ânion, né? Então, as interações eletrostáticas verdadeiras, elas estão aqui, né? Esse é o conceito correto, né? Quando é uma molécula orgânica, tu tem, na verdade, interações de cargas parciais. Aqui a carga é unitária, mais um, menos um. E elas são tão intensas, tão fortes, né, que definem as propriedades dos materiais inorgânicos. A baixa pressão de vapor, né, é uma consequência disso, quer dizer, o material não evapora, né, porque não evapora, porque as forças que mantêm unidas essas espécies são forças puramente de cátions e de ânions, né? Então, forças muito, muito intensas. Daí, claro, você vai voltar aqui nessa expressão, tá aqui, né? É uma dependência do R ao quadrado, tá? Então, as ligações, né, iônicas, elas explicam as propriedades dos compostos iônicos. Tudo é exagerado lá, né? Ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, solubilidade. Os materiais iônicos são cristalinos, né? É difícil de evaporá-los, difícil de fundi-los, né? Então, o ponto de fusão dos sólidos iônicos é sempre acima de 300, 400, 500, 600, 700 graus, assim por diante, né? Ok? Agora, as ligações iônicas, né? Então, elas criam as espécies carregadas e, entre elas, tu tem, na verdade, a interação eletrostática. E essa interação eletrostática, ela é curiosa, que ela também aparece em compostos covalentes, né, que tem resíduos de cargas, cátions e ânions. E essa questão aqui é interessantíssima, porque você, como futuro profissional na área de farmácia, de biologia, né, você vai compreender assim, né, que as fibras que formam os organismos vivos, as fibras compostas, por exemplo, por celulose, tá? É um caso. Mas mais especificamente, compostas por aminoácidos, essas fibras são poderosas. Se faz uma comparação, né, que uma fibra de proteína do bicho de seda ou da aranha é tão forte ou mais que o próprio fio de aço, né? Então, por que é assim? O que está envolvido lá que mesmo numa molécula de origem orgânica tem essa interação poderosa? Porque aí, na verdade, nós estamos, primeiro ponto, a interação entre as espécies de cargas, sejam elas opostas, né, ou de mesmo sinal, a interação depende apenas do inverso do quadrado do R, né? Então, é uma interação entre as espécies que está próxima, está muito próxima. E elas são de natureza eletrostática. Então, uma cadeia de uma proteína, uma fibra de uma proteína, então, é algo assim, um emaranhado de fios, né? E esses fios formam uma espécie helicoidal, uma fita helicoidal, só que é formado por aminoácidos. E cada aminoácido, alguns deles, né, eles apresentam alguns grupos laterais, e esses grupos laterais têm cargas, né? Cargas, uma arginina, um carboxilato e assim por diante. Então, na verdade, nós teremos resíduos, né, de carga positiva e resíduos de carga negativa na molécula orgânica. Então, isso aqui, né, essa interação aqui, ela é muito forte. Então, aqui está a carga negativa, ficou muito pequenininho, tá? Aqui uma carga negativa. E aqui uma carga positiva. Então, essa interação aqui é muito forte. E ela é de natureza eletrostática. Então, ela se atrai. E aí, por consequência, o que faz essa fita formada por átomos de carbono? Ela vai se moldar, ela vai se dobrar perante essa interação. Então, são forças atrativas poderosas. Bom, daí, é claro, nós vamos olhar assim, nas moléculas biológicas, no RNA, no DNA, nas cadeias das proteínas, né?
é uma sequência, né, de moléculas que vão formar aquela fita gigantesca, né, mas as partes carregam, né, uma espécie, um cátion e um ânion. Então, por exemplo, aqui no RNA, né, tem o grupo fosfato, que vem lá, tu tem lá o anel do açúcar, né, e depois tu tem o grupo fosfato. O grupo fosfato, ele tem uma carga negativa, aqui, menos. Mas no RNA, quando você olha a figura, quando você olha o ciclo do açúcar, ele está desenhado aqui, né, à esquerda. Então, na posição 2, na posição 3 do açúcar, tem um fosfato acima e um fosfato abaixo, entendendo? Diânion. E o que faz aí o magnésio? O magnésio é o cátion divalente. Então, o cátion se associa eletrostaticamente aos dois fosfatos. E isso dá uma rigidez à fita, e essa rigidez permite que a fita se estabilize no espaço, né? Então, tem uma fita enorme, e essa fita é dobrada, ela é helicoidal, né? Ela tem uma dobra, e essa dobra tem uma origem, mas que nós vamos discutir agora, mas essa dobra é fortalecida, né, pela presença dos cátions, magnésio ou zinco, mas no caso aqui magnésio, e eles se associam às cargas negativas do fosfato. Então, essa é uma interação poderosa, ok? Um outro exemplo aqui dado, esse caso aqui, né, à direita, é o caso das fitas de proteínas, né? Então, tu tem um aminoácido, né, um aminoácido da lisina, que tem um resíduo catiônico do sal de amônio. O ácido glutâmico tem um resíduo filato. Então, essa interação aqui, ela é puramente eletostática, é muito forte, né? Muito forte. É uma interação de um sol. Agora, claro, nós não cristalizamos a proteína, ela não cristaliza como um composto iônico, porque ela majoritariamente é um composto covalente, né? Mas ela tem partes que tem o cátion e o ânion. E isso dá uma estabilidade adicional enorme. Né? Mas é claro, quando você joga isso aqui no meio aquoso, então o que faz a água? A água é uma molécula polar. Então a água responde a essa polaridade. E essa resposta é atenuar, né, as interações eletrostáticas. Tá? Bom, isso leva um nome, né, que são chamadas interações íon-par, ou par iônico nas proteínas. E ela estabiliza, ela contribui para a estabilidade da estrutura. Então, nesse outro exemplo, o ácido aspartico, né, um carboxilato aqui, que é um carboxilato. O aspartico tem, então, o centro dele é positivo, né? Mas aqui tem ligações de hidrogênio, então tem uma interação eletrostática e também uma interação de hidrogênio. Então, a arginina e o ácido aspartico constituem um exemplo de interação eletrostática, né? Que é uma chamada ponte salina, salt bridge, quer dizer, uma ponte salina entre o cátion e o ânion. Bom, como é que se calcula a força? Então, está aqui, ó, né? A força em Newton, você vai usar essa expressão. K, a constante, Q1, Q2, epsilon é a constante dielétrica do meio e R ao quadrado. O que é a constante dielétrica do meio? É uma medida de como o solvente responde, né? Responde ao efeito de um campo elétrico. No meio orgânico, o epsilon estimado, né, é de 4. Então, com esses dados, você vai calcular a força em Newton entre uma espécie e outra. Né? Lembrando o que é Newton, né? Um Newton é a força que nós temos que aplicar num objeto de massa de 1 quilograma para que ele acelere em 1 metro por segundo ao quadrado. Essa é a força. Ok? Bom, então, nós pegamos esse exemplo aqui de espécies carregadas, catiônicas. Pessoal, se alguém tem dúvidas, alguma pergunta, deixa eu ver aqui. Tá, não tem, mas se tiver, por favor, né? Coloque no chat, tá? Até aqui. Tá bem?
Sim. Sim, Sônia. Nós vamos usar as duas aulas hoje, tá? Então, às 11h30, por aí, dá uma paradinha, toma um café, come uma bolacha, vai tratar do gato, do cachorro, e depois a gente volta, tá? Então, agora, nós vamos começar a discutir as forças intermoleculares, né? E essas forças, elas têm impacto nas propriedades físicas dos compostos orgânicos, no ponto de fusão, no ponto de ebulição, na densidade, solubilidade, viscosidade, assim por diante. Então, a primeira delas, né, é a chamada forças de London, né? São forças dispersivas ou forças dipolar flutuantes. Por quê? Porque é um efeito passageiro, né? É um efeito passageiro. Então, aqui tem um texto bem interessante de como essas forças aparecem e, às vezes, nós não nos damos conta, né? Então, os efeitos de ressonância, que significa a interação entre coisas vizinhas, nós vimos o efeito de ressonância na própria molécula, mas entre as moléculas é a interação que se dá, né? Quando as espécies reconhecem umas das outras, né? Elas entram em ressonância, elas entram em vibração, né? E essa vibração se dá através dos elétrons, né? Por quê? Porque os elétrons descrevem o movimento ondulatório. Então, quando existe essa combinação desses movimentos ondulatórios, tem uma ressonância, né? Então, aqui são exemplos que são citados que vocês podem, né? Podem pensar um pouco. Aqui, como o mais, sim, mais simples de compreender, você olha um painel eletrônico, visual dele. O painel é, em geral, né, de xenônio, né, ou de neônio, né. Normalmente, nós não temos painéis eletrônicos de hélio. De hélio, não temos. Então, tem uma razão, né? A ressonância ela é mais efetiva com aqueles elétrons mais periféricos, né? Com os elétrons que estão mais distantes da região nuclear. Tá? Então, quando nós olhamos o hélio e o xenônio, nós olhamos que o hélio tem um número atômico menor do que o xenônio. Então, os elétrons periféricos, são 2 do hélio, são muito mais difíceis, né, de interagirem com outros átomos vizinhos. Então, o efeito de ressonância é menor. Tá? Já nesses átomos maiores, então é possível você deformar a nuvem eletrônica de modo transitório. Então, os elétrons eles terão um efeito de flutuação ao redor do núcleo. E essa flutuação é que cria, né, uma densidade eletrônica distinta na região periférica do núcleo, especialmente se ele for um núcleo, digamos, um átomo mais simétrico. Então, é a ideia dos dipolos oscilantes, né? A oscilação dos dipolos é uma dependência que são efeitos não permanentes, né? Então, de maneira bem simples, aqui está representado. Então, os núcleos simétricos, aqui no caso de um átomo que tenha apenas 2 elétrons, né? Num ambiente isolado, ele tem uma simetria esférica ideal, né? Então, o movimento que se descreve do elétron na esfera, ele é idêntico em qualquer posição da esfera. Entretanto, por algum motivo, eventualmente, esses átomos se aproximam, e o que acontece? Os núcleos deles irão se aproximar. E esse núcleo positivo, de alguma forma, vai repelir ou vai modificar a densidade de carga, né, do outro átomo. Então, os elétrons de um dos átomos respondem, então a nuvem de elétrons ela se deslocaliza, cria uma deformação. Então, uma região nuclear é o próprio núcleo, e no outro extremo a densidade de carga negativa. Então, tu teria algo que é induzido por uma esfera. Daí, claro, essa esfera agora foi deformada e está numa maneira mais elipsoide. A esfera que se transformou numa elipsoide, ela influencia, né, os vizinhos.
E essa influência vizinha é deformar momentaneamente as moléculas vizinhas, e aí ocorre a atração entre as cargas parciais positivas e negativas. Então, isso é um dipolo criado, um dipolo oscilante. E ele é transitório, tá? Ele é transitório. Então, como exemplo, aqui, agora de maneira mais simples, né? Tu tem as dispersões de longo no xenônio, elas são muito rápidas, tá? Aqui não tem. Ah, sim, ó. Elas são muito rápidas e elas acontecem numa escala de 10 na menos 15 segundos. Tá? Então, você polariza e despolariza muito rápido, criando os dipolos positivos e negativos, e eles se associam. Né? Se associam. Então, eu percebo assim, o dipolo é a criação da carga positiva e negativa na molécula. Ela é transitória. Só que esse dipolo induz o vizinho. E o vizinho tem a mesma carga, só que então nós vamos ter entre os dois, o que nós chamamos de quadrupolo. Hã? Então, nós temos um quadrupolo. O que é o quadrupolo? É a associação entre dois dipolos. E assim as moléculas se associam através dos quadrupolos. O que é também importante aqui, né? O quanto é intenso de Londres. Ela tem essa grandeza aqui. Ela é dependente do inverso do R na sexta potência. Então, são muito, muito fracas. Né? O que significa essa expressão na sexta potência é assim, ó. Então, se tu tem, por exemplo, vamos pensar, tu tem uma distância entre elas de 2 anos. A dependência no inverso da sexta potência de R é você pegar o 2 e elevar na potência 6. Né? Potência, não pegou aqui. Tá. Potência 6. Então, 2 vezes 2 dá 4, né? Oi? O senhor está escrevendo alguma coisa, porque para mim está travada no slide. Ah, é? Então, Isso, para mim também. Travou em que parte? Eu acho que tu ia passar para explicar do xenônio, para mim travou, não consegui mais ver. Tá, vou dar um F5. Tá? Se agora voltou. Eu não sei se é aqui em casa, mas está bem estável hoje a ligação. Tá, e agora? Continua na mesa para mim. Isso, continua. Aqui continua igual como estava também, professor. Ele tá, professor, ali de polos flutuantes, os desenhos ali. Sim, aqui. Deixa eu dar um F5. Não tá nem aparecendo o teu cursor mais, senhor. Então, acho que eu vou tentar um F5 para ser melhor. Né?
Professor, teu microfone está desligado. Obrigado. Voltamos, então. Maravilha. Deixa eu ver uma coisa aqui. Estamos no ar ou não? Estamos te vendo, professor. Só que não está tá. aparecendo a apresentação. Só não está a apresentação. Sim, não. Não, isso eu não. Eu estava buscando os arquivos. Como eu fechei todas elas, deixa eu ver agora. Eu preciso refazer aqui. Tá, então tem o arquivo aqui aberto. Tá, tem que abrir um outro arquivo aqui. Tá. Então, esse aqui. Fechar esse. Deixa eu fechar esse aqui. Esse. E aqui. Tá. Então, voltamos a apresentar a tela inteira. A tela inteira. Aí, voltamos aqui? Sim. Tá. Então, nessa parte aqui, só retomando, né? Ver se está gravando ou não. Aqui, deixa eu ver se está gravando. Está gravando. Então, as interações elas são, aqui nesse caso, são transitórias, né? Então, o que nós tínhamos dito, que o dipolo, ele induz, né, a polaridade da sua molécula vizinha. Só que daí a molécula vizinha se reorienta com os dipolos contrários. Então, o polo positivo fica contrário, se associa com o polo negativo e assim por diante. Então, essa configuração caracteriza o quadrupolo, né? Que exatamente tem um dipolo apontado numa direção e o vizinho na direção oposta. Por que é assim? Porque o material busca neutralidade, tá? Neutralidade. Então, são associações rápidas, da ordem, aliás, muito rápidas, né? Da ordem de femtosegundos, 10 a menos 15 segundos. Essas flutuações das densidades eletrônicas, elas acontecem de modo muito rápido. Elas se formam e se desfazem muito rapidamente, né? E aí também tem uma questão importante que é a dependência do R. Então, é o verso da raiz, né? Da raiz sexta da distância. Então, eu estava dizendo que se o R vale, digamos, 2 angstrom, tá? 2 angstrom, a dependência do verso de R na sexta representaria
2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, dá 2 dá 32, 64, 128, né? É isso, né? Então, o 128, Então, a força atrativa, ela, se você pensar em termos de R, ela tem uma amplitude de 1 sobre 128, comparado com a força eletrostática, né? Então, entre duas partículas cátion e ânion, a dependência é do R ao quadrado. Aqui, nessas, a dependência é do R na sexta. Então, a força atrativa é 128 vezes menor, né? Bom, esses dipolos, então, eles se associam com as moléculas vizinhas, criando nas vizinhas também dipolos, e aí o conjunto é um quadrupolo. Eu pego um exemplo, né? Você enxerga a camiseta aqui da FIT, né? Sim, tô enxergando. Então, perceba assim, ó, no desenho da camiseta aparecem objetos que têm orientações opostas. Parece ser, digamos, um peixinho, um sapinho, alguma coisa assim, né? Ou é um objeto para cima e para baixo, para cima e para baixo. Então, na verdade, isso aqui representa um quadrupolo, né? Uma orientação de um objeto para cima, o vizinho é para baixo. Por que é assim? Para ter a neutralidade molecular, para que os objetos não fiquem polares, né? O que é um objeto polar? Olha só, eu vou pegar aqui um outro arquivo, tá? Chamado o efeito piezoelétrico, né? O que é esse efeito piezoelétrico? É a resposta que alguns materiais têm quando se aplica um campo elétrico. E esse material responde ao campo elétrico. Exemplo, quando você vai num local em que tu passa por uma porta, por um espaço, né? Em que você tem o seu peso medido, você tem o seu movimento controlado. Então, materiais que têm domínios, em que nesses domínios tu tem os dipolos da estrutura que forma aquele material, os dipolos se orientam numa mesma direção. Então, isso é um material elétrico, né? Então, é um material polar. É um material ferroelétrico. O ferro, ele é ferro magnético, que são os spins nucleares que têm uma orientação preferencial. Então, ferro magnético. Quando o material tem os dipolos com uma orientação preferencial, ele é ferro elétrico. E a indústria faz uso dessa propriedade de ser ferro elétrico, de responder a um campo externo, que é o campo elétrico. O que é o normal? O que é o comum? O comum é ter no material domínios em que os domínios têm sempre os dipolos orientados de tal maneira que na média, a orientação não tem uma direção preferencial. Então, os dipolos é tudo ao acaso, é randômico, e essa randomização define que a polaridade final é zero, né? Mas existem materiais que têm essa polarização que não é zero, né? Mas, para nossa sorte, a maioria dos quadrupolos se orienta assim, um para cima e para baixo, tá? Bom, dessa parte de dispersão de London, irá surgir um conceito fundamental em química orgânica, tá? Fundamental, que é o conceito da polarizabilidade, tá? Polarizabilidade. É exatamente essa questão, né? É a deformação que as nuvens eletrônicas de algumas moléculas, de alguns átomos apresentam. Esta nuvem, ela é num ambiente isolado, né? Pega o xenônio, isoladamente, o que tem? Ele tem uma simetria esférica. Eventualmente, por uma questão, digamos, de incremento de temperatura, de choques, de confinamento, essa simetria esférica, ela se perde, né?
Então, momentaneamente, você consegue polarizar, deformar aquela nuvem, né? Então, esse conceito de deformação é traduzido na palavra polarizabilidade, né? É o quanto que as moléculas, é o quanto que o material responde a um efeito elétrico externo. Um efeito elétrico externo. Tá? Vamos dizer assim, de uma maneira trivial, tá? Você tem um aparelho de TV ligado. Tá? Aliás, diferente. O aparelho está desligado há um bom tempo. Se você passar o seu braço pela tela da televisão, os pelos têm uma resposta bem fraca. Agora, se você ligar o aparelho, depois de um tempo desligar, e em seguida passar o seu braço de novo, a resposta dos pelos será maior. Por quê? Porque a tela ela está momentaneamente polarizada, porque você ligou ela. Então, o que o material faz, que são os pelos? Eles respondem a essa polarização que está lá, né? Então, essa resposta, né, é a deformação da nuvem eletrônica. Então, o que nós vamos fazer? Os dipolos, né, os dipolos que são induzidos momentaneamente, eles têm uma dependência do campo elétrico. Uma dependência do campo elétrico. Quanto maior é o campo elétrico que você aplica na amostra, mais ela responde. Então, exemplo, um neurônio confinado, um xenônio confinado num painel. Quando você aplica o campo elétrico, ele responde. De que maneira? Ele se deforma. Então, essa resposta, né, ela é proporcional ao campo elétrico. Quanto maior a força do campo elétrico, maior é a resposta. E aí tu tem uma constante de proporcionalidade, que é o alfa. Então, o alfa é a chamada polarizabilidade dos materiais. É específica para cada um. Alguns são mais resistentes a essa polarizabilidade. Outros são mais suscetíveis. Então, é isso que depende. Então, os átomos, por exemplo, átomos maiores têm uma polarizabilidade maior do que os átomos menores. O ânion fluoreto e o ânion iodeto. Quem se polariza mais facilmente? O iodeto. Então, é essa questão que aparece aqui nas interações, né, intermoleculares de moléculas ou de átomos que são isoladamente sem carga. E aí a expressão matemática está posta aqui à direita, né, que é isso aqui. Então, o potencial é alfa vezes I sobre R na sexta. O que é interessante aqui é avaliar que na expressão matemática aparece a dependência do R na sexta. Tá? Então, conceitos importantíssimos que aparecem aqui nas interações de London, né? Interações entre partículas de nenhuma carga, apolares, ou fracamente polares. E essa interação se dá através dos dipolos que são induzidos. Como é que se induz esses dipolos? Externamente, né? Quando você confina um gás, hélio, gás nitrogênio, gás hidrogênio, são todas moléculas apolares. Mas como que você pode condensar esses materiais? O que condensa? Então, a condensação é transformar o gás para o líquido. Então, a fase líquida exige que as partículas interajam entre si. Como que se dá essa interação se elas são apolares, se elas não têm carga? Então, momentaneamente, naquele momento, por uma questão de pressão, de compressão, de confinamento, as nuvens dessas moléculas, desses átomos, se deformam. E essa deformação ela é momentânea. Então, naquela condição de contorno, as moléculas ganham polaridade, os átomos ganham polaridade e se atraem. E, ao se atrair, vão formar os quadrupolos. Então, de um lado do outro, sempre alternando. Polo positivo, polo negativo. Polo positivo, polo negativo. Tá? Então, vamos agora dar uma paradinha, tomar um cafezinho, depois nós voltamos para discutir na sequência as interações
dipolares. Agora são 11h35, voltamos às 11h45, ok? Eu vou parar aqui a gravação.